Oi, pessoal! Semana 2 do ciclo 3 e o nosso assunto é unidades de massa. Eu vou começar definindo o que é massa e a unidade padrão que a gente usa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Quando a gente fala um corpo matematicamente ou também na área de física, a gente está falando de qualquer coisa que ocupa um espaço, certo? Então, massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. A unidade padrão do Sistema Internacional para medir massa é o quilograma e o símbolo é o kg. Apesar disso, o quilograma, o hectograma e todas essas unidades que estão aparecendo aqui, até lá o menorzinho que é o miligrama, são múltiplos e submúltiplos do grama, tá? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre transformação de unidades de medida de massa. Vou erguer um pouquinho aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar isso aí. Deixa eu também afastar um pouquinho para poder desenhar as flechinhas que a gente está acostumado já. Então, eu vou desenhar aqui as flechinhas de mudança de unidade e dessa vez a multiplicação é por 10, tá? Então, se eu for das maiores unidades para as menores unidades, cada pulinho que eu dou aqui, opa, vai ser uma vai ser uma multiplicação por 10, tá? Então, vamos lá. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita, nós devemos multiplicar por 10 a cada casa. Para transformar uma unidade de medida de massa menor, perdão, não vai ser esse o caso aqui, vai ser o de baixo, tá? Para transformar uma unidade de medida de massa maior em uma unidade menor, vamos deslocar a vírgula para a direita, o número de casas decimais que distanciam as duas unidades. Então, a gente vai deslocar a vírgula para a direita, quantas casas? O número de casas decimais que vão distanciar as duas unidades. Então, por exemplo, de quilograma para grama, eu tenho uma, duas, três. Eu tenho três pulinhos, então eu vou andar com a vírgula para a direita, três casas, certo? Agora, eu vou colocar de cor laranja no caso de você querer aumentar a unidade. Se você aumenta a unidade, significa que o número, opa, vai diminuir, certo? Então, aqui vão ser divisões por 10. Tá? Vou colocar aqui divisão por 10 em todas. A letra não tá saindo muito boa. Mas dá para entender ali que são divisões, né? Divisões por 10. E aqui, ó, da direita para a esquerda, devemos dividir por 10 a cada casa. Para transformar uma unidade menor numa maior, deslocamos a vírgula para a esquerda. Bem importante ser para a esquerda. Peraí que eu... Aqui, ó. O número de casas decimais que distanciam. Então, mesma coisa, né? Se eu for de centigrama para hectograma, eu vou dar um, dois, três, quatro pulos. Então, eu vou deslocar quatro casas para a esquerda, certo? É assim que vai funcionar, ok? E última coisa que eu queria falar para vocês, bem importante, é uma unidade de medida que não é muito, aliás, que é muito utilizada, mas que não está aqui no nosso quadro de transformação, é a tonelada, tá? E uma tonelada, que a gente chama assim, ó, de um T minúsculo, é, na verdade, 1.000 quilos. Então, uma tonelada são 1.000 quilos, 2 toneladas são 2.000, e assim por diante. É bem fácil a transformação porque 1.000 é um número bem redondo, né? Então, isso também é muito utilizado para massas bem grandes, certo?
Façam os exercícios, tá? Que eu pedi para vocês. E dúvidas a gente tira na sala de aula virtual ou também no fórum, tá? Antes de terminar, eu queria falar bem rapidamente sobre o exercício 2 da PA do ciclo 2. Eu quero corrigir ele aqui junto com vocês, porque alguns alunos ficaram com dúvida e eu quero que a gente faça esse exercício junto agora, tá? Então, vou colocar aqui na tela. Coloquei aqui na tela para vocês, então, o enunciado do exercício. Desculpa essa marca d'água que tem aqui, eu não consegui tirar. Mas o exercício é esse 2 aqui, da produção acadêmica 2, que ficou algumas dúvidas, algumas dificuldades, mas eu vou mostrar para vocês que ele era trabalhoso, de nível médio, mas dava para fazer com os conteúdos que nós já aprendemos. Preciso cobrir as paredes e o piso de um banheiro com azulejos de 25 por 25. Tá em centímetros aqui a unidade do azulejo. Se o banheiro tem 3,8 metros de comprimento por 4,25 de largura e 2,75 de altura, responda as questões. Como aqui o problema não falou para descontar nenhuma porta, nenhuma janela, a gente não vai considerar que tenha, tá? Claro que tem, né, gente? Na vida real vai ter, mas aqui no problema não era para considerar isso. E aí, ele pergunta na letra A quantos azulejos são necessários para cobrir o chão, quantos azulejos são necessários para cobrir a parede, cada parede na letra B, e na letra C, quantos azulejos foram no total, sendo que foi comprado 25% a mais do que o necessário. Então, vamos por partes aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem o que eu fiz. Eu desenhei aqui como se fosse, né, o banheiro. Então, eu queria mostrar para vocês, vou tentar fazer... Opa, paguei coisa a mais aqui. Vou tentar fazer como se fosse ao vivo, assim, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, eu vou desenhar o banheiro aqui a partir de um retângulo, tá? Agora, eu tô desenhando o teto do banheiro, que inclusive não vai ser revestido com nada. Aqui a parede lateral do banheiro, tá? E eu vou fazer como se esse banheiro fosse transparente, nenhum banheiro é transparente, né? Mas só pra gente conseguir enxergar aqui. Daí eu coloquei da cor amarela, veja bem, diminui um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei da cor amarela, ó, veja aqui, duas das paredes, tá? As paredes laterais. Então, ó, esta aqui e essa aqui, ó, são paredes iguaizinhas, tá? Coloquei de laranja, deixa eu mudar a cor aqui, a parede lá do fundo, tá? Imagine essa parede aqui, ó. Tô contornando aqui agora, tá vendo? Essa parede é a área dela. E ela tem a mesma parede não, mas assim, da mesma dimensão, a parede aqui na frente, né? Então, fica essa rabisqueira, mas se você prestar atenção, você consegue entender. Essa parede laranja aqui. E o piso eu coloquei de azulzinho, o piso aqui, ó, no nosso desenho, certo? Então, ficou dessa forma aqui. As paredes amarelas é a altura pela largura, né? Então, deixa eu só repor aqui que eu acabei apagando. Tá aqui a multiplicação, dá esse resultado aqui, tá? Deixa eu trocar de cor de marca-texto para não confundir com nenhuma outra cor que a gente tinha ali. Então, tá aqui o resultado. Esse resultado é das paredes amarelas, certo? Então, assim, 116.875. Na letra B, que ela pede quantos azulejos vai por parede, né? Em cada parede, eu fiz aqui dividido pelo azulejo. Deixa eu só mostrar aqui para você por que eu fiz isso, ó. Porque um azulejo tem 625 centímetros quadrados. Eu fiz assim, ó, 25 vezes 25, né? Daí deu centímetros quadrados aqui. Beleza? E, por causa disso, eu fiz a divisão, né, do tamanho da parede pelo tanto de azulejo, pela medida do azulejo, eu vou ter quantos azulejos eu vou usar, tá? Aí, depois,
eu fiz a mesma coisa para as outras paredes, né? Uma das paredes laranjas, por exemplo, deu isso aqui, e eu consegui o número de azulejos aqui. Então, na produção acadêmica lá, qualquer resposta dessas duas que você tivesse dado estão certas, porque ele pediu de cada parede, não dizendo qual exatamente ele queria, então as duas respostas foram aceitas, tá? Na letra B, ele pediu quantos azulejos vão no piso, então tá aqui, ó. O do piso dividido por 625 dá esse total de azulejos aqui, tá? Quem arredondou, aproximou também não tem problema. E na letra C, ele pergunta quantos azulejos foram comprados se foi comprado 25% a mais do que precisava. Então, primeiro a gente vê quantos que precisava, né? Quantos azulejos eram necessários. Então, eu fiz 2 vezes 187, tá? Deixa eu mudar de cor aqui para você ver. 187 era o tipo de parede. Era esse tipo de parede aqui, da amarela, né? Aí depois, 167,2 azulejos era do tipo de parede laranja. Eu fiz duas vezes aqui. Por que eu fiz duas vezes? Porque eu tinha duas paredes amarelas e duas paredes laranjas, então eu fiz duas vezes. E o piso eu coloquei uma vez só, aqui, tá? Porque o piso não tem uma dupla. Seria o teto a dupla dele, mas não vai azulejo no teto. Aí eu fiz essa conta toda aqui certinha e percebi que ia certinho no banheiro 966 azulejos,8. Só que quem comprou, comprou 25% a mais, como diz o problema. Então, eu fiz 25% desse total e consegui isso aqui, ó. Aí eu somei. Opa, aqui tá faltando, né? Ó, eu somei 966 e pouquinho com 241 e eu vou chegar na resposta aproximadamente. E aí a gente tem a resposta aqui, ó, 1208,5 azulejos. E eu coloquei aproximadamente porque, como eu já disse, muita gente pode ter aproximado já aqui nessas questões aqui, ó, na A, B e C, né? E aí isso faria diferença aqui na resposta, tá? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês, a resposta do livro é diferente aqui, ó. Aqui, ó. E não tem problema nenhum, porque eram aproximações, ok? Então, era isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.